Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, um dia abençoado. E hoje vamos beber da fonte da sabedoria de Deus num agradável encontro sobre a educação da vida. A partir de agora no programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação e eu tenho certeza que muitas dicas maravilhosas vão ser apresentadas para você no programa de hoje. Então vamos saber quais são? O preletor Enio Masaki Hara, o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto falam hoje sobre a pedagogia da Aceite ou Noie, suas características e alguns de seus frutos. Porque a Aceite ou Noie, da forma como educa, ela transcende a forma tradicional de ver o aluno, de ver o educando. Na vida das crianças, todo dia é dia de crescer. Aproveite essa oportunidade e ajude diariamente as crianças a adquirirem bons hábitos, preenchendo a vida delas com alegria e harmonia, presenteando-as com preceitos diários para crianças 2015. Os preceitos diários para crianças 2015 transmitem ensinamentos e mensagens positivas que estimulam as boas ações. Os pequenos receberão a leitura como um gesto de amor de sua parte. A vida do homem provém da vida de Deus. Na criança, vemos a vida de Deus manifestando-se no ser humano e fazendo-o desenvolver-se como uma criança alegre, feliz e rica de personalidade. Educar uma criança consiste, pois, em ajudá-la a exteriorizar com maior facilidade a sua natureza divina. Do livro A Verdade da Vida, volume 14. Leituras saudáveis na infância influenciam na formação e no caráter do adulto, além de lhes garantir diversão e educação. Adultos que gostam de ler foram crianças elogiadas e estimuladas que ganharam livros na infância. Presenteie uma criança e construa uma nova civilização. Para adquirir os preceitos diários para crianças 2015, procure a sede mais próxima de você ou acesse o nosso site www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Preceitos diários para crianças 2015. Mensagens alegres para o modo feliz de viver. Envolva-se, leia para uma criança e cultive a semente de um novo futuro. Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A pedagogia da Aceite ou Noie tem feito maravilhas em estabelecimentos de ensino de norte a sul do país. Veja agora o que há por trás desses resultados no bate-papo com o preletor Enio Masaki Hara, o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Acompanhe. Bem-vindos a Aceite ou Noie. Hoje o assunto é pedagogia da Aceite ou Noie.
nada melhor do que falar os dois que foram os responsáveis pela pedagogia da Seitianoye, no sentido de coordenar a divulgação da pedagogia da Seitianoye. Os dois foram, né? Modo de expressão, porque o professor Heitor Miyazaki, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, hein? Foi o responsável pelo departamento, né, professor, de educação na época da Seitianoye do Brasil. Educação e educadores, uns 20 anos mais 20 ou menos. anos mais ou menos, né? E atualmente, então, esse departamento agora virou superintendência e o responsável hoje é o professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado, né? Obrigado. E aí, como que estão indo os meninos da educação? Da educação, não, está indo muito bem, né? O professor Heitor, a equipe, a Belisa, os que antecederam a gente já tinham deixado um trabalho muito bacana preparado, né? E agora a professora Maria Murakami, nossa diretora, também, junto com o professor Mukai, nos deu a oportunidade também de desenvolver mais da área de escola, né? Que é o foco do trabalho atual. Tá certo. E a superintendência dos educadores trabalha mais com os professores mesmo? Isso, nós dizemos assim com educadores, porque a gente considera qualquer pessoa que trabalha na educação, dentro da escola, pode ser a merendeira, o servente, todos eles também são educadores, né? Então nós trabalhamos com todo esse público. Não é só os professores? Não só professores. Com as pessoas direto ou indiretamente ligadas à educação? Ligadas à escola, tá certo. Livro Lições para o Cotidiano, no primeiro capítulo, fala exatamente sobre isso. Pedagogia da Seitianoye. Professor Heitor, professor Marcos, o que é a pedagogia da Seitianoye? É a educação da vida. Na verdade, a pedagogia da Seitianoye, até uma certa, falar pedagogia da Seitianoye, existe uma pequena limitação. Porque a Seitianoye, da forma como educa, ela transcende a forma tradicional de ver o aluno, de ver o educando. Ela vê o aluno, aquela criança que está sendo educada, como vida e não como um computador ambulante. Não é nesse sentido. Por isso que ela procura extrair, não empacotar, incutir um monte de coisas, mas acreditando que ali está uma vida gloriosa de Deus, de potencialidade infinita, porque todo mundo é filho de Deus. Sendo filho de Deus, tem que acreditar na vida. E este é o princípio da pedagogia da Seitianoye. E o professor lembrou bem que é a questão da educação da vida, né? Vida aí com V maiúsculo que nós dizemos, né? Que é essa vida imanente no universo. E acreditamos que todo ser humano tem potencialidade infinita e, bem lembrado pelo professor Heitor Miyazaki, vários textos, o professor Masaharu Taniguchi diz que a educação de hoje em dia quer muito entulhar, né? Jogar sempre dentro da cabeça das pessoas uma certa quantidade de conhecimentos. E isso acaba deixando a pessoa sem vontade, sem desejo de realizar as coisas. Então, uma das capacidades que o professor Masaharu Taniguchi sempre lembra que os professores devem desenvolver, os pais também, é a capacidade de inspiração, de intuição, fazendo com que a criança não acredite que o universo é simplesmente mecânico, material, mas que existe sempre algo, uma vida, uma inteligência superior por detrás dessas coisas para estimular sempre a criança, a curiosidade e o desejo dela de descobrir essas coisas que estão por detrás. Estava pensando aqui agora, desculpa, né, professor? Assim, pedagogia da Seitianoye, né? Vai ter pedagogia de todo mundo aí, né? Até do cidadão que está assistindo o programa agora. Não comparando, mas quais são os pontos assim que a pedagogia divulgada pela Seitianoye difere bastante de uma outra pedagogia, por exemplo? Um dos princípios antes de pensar em educar, o adulto tem que se educar. Esse é um dos princípios básicos. Como é que eu vou dar se eu não tenho? Como é que eu vou ensinar se eu não sei? Então, é o próprio autoeducação que o adulto tem que ter. O próprio adulto tem que compreender esse lado antes de pensar em transmitir, antes de pensar em educar. Então, se ele não conhece a própria vida dele, não conhece que ele é uma vida sublime, como é que ele vai ver no aluno uma vida sublime de Deus? Tá certo. Outro aspecto, lembrando das leis mentais, né? Aqui, o aluno, aquela pessoa, é reflexo da minha própria mente. Né? Em que sentido? Ela é um espelho para que eu possa também refletir a respeito das minhas próprias atitudes. Esta pessoa que está diante de mim, ela me dá uma oportunidade também de crescimento da minha própria vida. Então, se eu tenho um aluno que eu tenho dificuldade em lidar com ele, que é indisciplinado, ou se eu tenho alguém com dificuldade de aprendizagem, a educação da vida ou a pedagogia da Seitianoye enxerga aquilo como uma grande oportunidade, não do desenvolvimento só daquela pessoa com a dificuldade ou com a indisciplina, mas do próprio professor, do próprio pai e mãe, que, refletindo a respeito das suas próprias atitudes, da sua postura, a reeducação que o professor falou do adulto, ele pode também ajudar o outro a crescer. Outro detalhe que você estava falando sobre essa diferença, vou citar uma pessoa no Panamá. Já estive lá umas 3, 4 vezes. Lá tem um senhor chamado Andrés.
ele é vice-reitor de uma universidade. Ele estuda pedagogia há praticamente 50 anos. Ele se doutorou, ele é do Panamá, vice-reitor do Panamá, mas ele se doutorou em pedagogia na Itália. Mas, mesmo se doutorando em pedagogia na Itália, o dia que ele leu a pedagogia da Seitonê, ele ficou impressionado e falou: este é o melhor que eu encontrei até hoje na minha vida. E olha, todas as vezes que vai um professor da Seitonê para lá, ele pede para fazer palestra para os professores, para os alunos, bibliotecas, ele não perde a oportunidade. É verdade. Eu queria também lembrar outro ponto também importante, que é o respeito à individualidade, que é uma outra marca também registrada da educação da vida. Ou seja, hoje é comum a gente comparar muito as pessoas, né? Tá. Então, aquele aluno quietinho é legal, é bonzinho, aquele outro é indisciplinado, me dá trabalho. Aquele lá é inteligente, que bom, aquele lá não aprende menos. Então, isso tudo, na verdade, é uma régua que o próprio ser humano cria. Ele é indisciplinado em relação a quê? Ele é quietinho em relação a quê? Ele é inteligente em relação a quê? Então, quando você começa a padronizar o ser humano, não respeitando a individualidade, a velocidade de aprendizagem dele, achando que só existe um tipo de inteligência, aí sim você começa a criar problema dentro da área de educação. Agora, se você respeita a individualidade, o tempo daquela pessoa, vai estimulando ela no momento certo, aquela pessoa desabrocha. Na minha própria casa eu tive esse exemplo, que a minha filha mais velha é excelente na parte de matemática, uma velocidade gigantesca, né? Então ela estava estudando numa escola que tem um método particular aí, e ela desenvolveu assim numa velocidade a ponto de ficar 2, 3 anos adiantada em relação à turma dela nessa escola. Só que a mais nova não. Então a mais nova, ela se comparava, ela mesma se comparava, né? E se a gente reforçasse essa comparação, sua irmã é assim, sua irmã parabéns, sua irmã estuda, você devia ser igual a ela, isso afundaria mais ela. Mas o tempo inteiro, tanto nós quanto os professores dela, olha, parabéns, né? Você conseguiu progredir nesse ponto, olha, não precisa se comparar, você... Né? E é o que aconteceu, esse ano aqui nós tivemos a notícia, né, da professora dela que ela vai ficar 1 ano adiantada em relação à série dela com o esforço dela. Então, ela ficou muito feliz com isso, mas nós nunca exigimos que ela fosse igual a outra. É uma outra marca também da educação da vida. Mas nós temos muitos exemplos de crianças que até então eram consideradas problemáticas e, entre aspas, cabeçudas. De repente entra um professor com a pedagogia da Seitonê numa escola estadual, municipal, particular, e de uma certa forma aplica a pedagogia da Seitonê no seu dia a dia, e essa pessoa então de problemática vira lá um gênio. E qual que é esse tchan assim? Cabeçudo, daqui a pouco não, que cabeçudo, o cara é um gênio. Fala, pô. Vamos dizer assim, dentro da Seitonê nós temos um conceito, o ser humano, ele é a imagem, que foi criada a imagem e semelhança de Deus, nós dizemos aqui, ele é filho de Deus, né? Então, ele estava, na verdade, num estado antinatural. Vamos dizer o seguinte, se você tem um lago ali, a lua, aquela água está parada, não está batendo um vento, então a lua ali, ela está refletida na imagem bem arredondadinha, bonita, só que se você tocar na água várias vezes, aquela vai formar uma onda, né? Então você não vai dizer que a lua está deformada, na verdade é só uma projeção. Sim. É assim que nós acreditamos no ser humano, quer dizer, aquilo é realmente uma projeção apenas. Se a pessoa acreditar, ela vai despertar o gênio dentro daquele outro que estava adormecido. Então tem vários casos. Nós temos, aliás, recebi um e-mail outro dia de uma menina que estudou na escola em que eu trabalhei, uma escola particular. Nossos amigos, outros pretores da Seitonê, como Carlos Alberto e outros amigos nossos estiveram lá fazendo inclusive palestras para esses jovens, e ela era uma menina que tinha muita dificuldade mesmo, mas assim, pouca gente acreditava que ela talvez terminasse aí o colégio, o ensino médio. E aí recebia isso, surpresa, um e-mail agradecendo. Ela está fazendo hoje psicologia, já está no 3º ano da faculdade, agradecendo, porque ela diz claramente ali que a partir do momento que ela começou a assistir às nossas atividades, nossas palestras, que ela começou a descobrir que era filha de Deus, que ela tinha capacidade infinita, então ela foi acreditando nisso, paulatinamente ela foi descobrindo isso. E recente, né? Então eu queria te contar, tem um outro caso interessante que nós tivemos, a minha filha, a mais nova, a Mariana, um problema sério na sala de aula dela com uma amiguinha. De repente, de um ano para o outro, a menina mudou totalmente. E aí ela, olha, o que aconteceu com você? Você está tão legal aqui, puxa vida, parabéns. Ela falou assim, não, sabe aquele livrinho que você trouxe lá, de historinha, do professor Jundi? Quando eu li lá, eu sou filha de Deus,
Aí eu falei, puxa, se eu sou filha de Deus, não posso ficar dando trabalho para os meus professores. E é verdade, hein? Essa menina mudou totalmente o comportamento dela, só ao ler uma vez que era filha de Deus, quer dizer, o valor disso. Aquilo que você mencionou, acabamos até fugindo um pouquinho do tema, né? O grande tchan que a Seitonê menciona e procura sempre levar muito a sério é o poder da palavra. Enquanto muitos professores pensam que chamando a atenção, apontando o defeito da criança, ela vai se corrigir, ao contrário, ela piora. Porque o ser humano não é igual ao carro. Se o carro estiver com problema e você levá-lo até o mecânico, você tem que apontar onde está o defeito. Mas o ser humano fica apontando defeito, ele vai ficar complexado, a autoestima dele vai lá para baixo, ele vai pegar cada vez mais complexos problemas e mais problemas por causa das palavras negativas. Mas se disser o contrário, você é inteligente, você tem capacidade, essa criança vai pegar uma autoconfiança, adquirir uma autoconfiança e consequentemente vai desempenhar. Tem um exemplo de um relato muito antigo, já faz 30 anos que eu vi esse relato. Eu estava na cidade de Guaratinguetá, se não me engano, fazendo seminário. Aí uma senhora fez questão de fazer um relato na minha frente, antes da minha palestra, e ela disse, eu sou da cidade de Lorena, e eu tenho um relato fantástico para contar. E ela disse, o filho dela havia sido reprovado 2 vezes na mesma série, e devido a isso os pais tiraram desse colégio e transferiram para outro colégio. Nesse outro colégio, ele foi reprovado novamente na mesma série. Estava para ser reprovado pela 4ª vez na mesma série. Foi quando ela falou, professor, meu filho vai ser reprovado pela 4ª vez na mesma série. Não tem jeito, ele não vai para frente. Ele falou, olha, primeira coisa, harmonia entre os pais. Se vocês estão em desarmonia, o filho não vai bem na escola. Segundo detalhe, use palavras positivas, elogie, incentive, encoraje, nada de criticar o seu filho. E quando, meia hora após ele entrar no sono, pegue a oração de abençoar o filho e leia 10 vezes no ouvido dele, bem baixinho. Espere ele dormir e meia hora depois faça 10 vezes a oração para abençoar o filho. Agora, se abençoar o filho assim, tu és filho de Deus, tu és forte, tu és grandioso, tu és futuro dirigente, tu és... Né? E muitas vezes ela entrava no quarto, o filho estava acordado e ele falava, ei mãe, já vem com tu és. Aí o que aconteceu? Esse garoto começou a tirar as melhores notas do colégio. E isso causou uma reunião entre os professores para averiguar o que está acontecendo com aquele aluno que estava para ser reprovado pela 4ª vez e se tornou um dos melhores alunos da escola. É o poder da palavra. Tu és filho de Deus, tu és inteligente. É isso que é importante e a Seitonê aplica. Essa é a pedagogia da Seitonê? Esse é o princípio. Tá. Princípio da pedagogia da Seitonê, né? Marcos, alguém está em casa agora assistindo o programa, é pedagogo, fala, meu Deus do céu, onde que tem um negócio desse que muda tanto assim? Para quem está em casa, Marcos, quer fazer parte dessa equipe dos educadores da Seitonê, não precisa ser um adepto da Seitonê, pelo menos fazer parte dessa equipe, né? Como se faz? Só antes de um dos fatores, esse é o curso por correspondência que o Marcos poderia falar. É verdade. Nós temos várias portas aí de entradas. Uma é a que o professor Heitor falou, a questão do curso por correspondência, que não é um curso só até para educadores. Todas as pessoas que desejarem fazer esse curso por correspondência recebem o curso em casa, fazem o curso, é corrigido por preletores da Seitonê. Ganha certificado também de conclusão do curso. Então, é um curso que ele faz em 6 meses, então ele vai ter uma parte teórica, vai estudar, depois uma parte que ele vai praticar as orações, as meditações, tudo bem orientado, e ele vai com certeza ver resultados fantásticos. A gente recebe muita carta de pessoas que fizeram o curso por correspondência e diz, olha, muito obrigado, comecei a praticar, minha vida transformou-se, porque tem a teoria e depois tem a prática, né? E o educador tem uma parte também lá, que nós deixamos uma parte especial para ele de educação da vida. Esse é um meio, e quem quiser saber mais informações, até receber um panfletinho do curso, pode ligar para a gente lá no 0 operadora 11 5014 2237 ou mandar um e-mail para educadores@sni.org.br. Essa é uma porta de entrada. E depois a gente informa onde tem reuniões para educadores, no seu estado, na sua cidade. Tem um relato fantástico que através desse curso foi salvo uma vida. Aconteceu no Ceará. Uma professora substituta, era desejosa para fazer o curso, mas não tinha dinheiro, então a amiga que estava fazendo passava para ela tudo que ela mostrava a apostila, e ela foi aplicando na classe de aula. Aí um dia ela deu para todos os alunos lerem um texto sobre perdão da revista Mundo Ideal, quando você foi presidente dos jovens, na ocasião. E terminada a leitura, ela pediu para fazer um trabalho.
Aí um aluno se apresentou para a professora e disse, isso fazia parte do trabalho do curso por correspondência. O aluno chegou, levantou a blusa de malha, a camisa de malha, tirou um facão e falou assim, professora, pode me levar para a diretora, pode me levar para a polícia. Hoje eu ia matar um amigo daqui dessa classe. Mas depois que a senhora deu para ler, aquele texto para ler, eu vi que não posso, como filho de Deus, não posso fazer isso. Pedagogia da Seichonoye é só para crianças ou para marmanjos também, como diz o outro? Olha, na verdade, quando nós passarmos a amar as crianças, nós estaremos amando a nós mesmos. Muitas pessoas que falam, não gosto de criança porque ela não está gostando, ela não quer lembrar da infância dela e ela não está aprendendo ainda a ser criança. Por isso que é fundamental todo adulto procurar entender, compreender, para que possa se compreender, se autoconhecer. É necessário isso. Por isso que aqui tem uma frase, só para finalizar. Se o professor na escola pensar ou disser, vocês são maus elementos, mas eu, o professor, sou sempre bom, nunca conseguirá obter bons resultados. Esse é um princípio básico da Seichonoye. E também pode ser aplicado também na educação do marido, da esposa, do pai, da mãe, do avô. Não podemos esquecer dos 5 desejos do ser humano. Desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Isso é aplicável em qualquer lugar. Em casa é importante manifestar esse amor, começando em casa. Não adianta o professor também, na escola ele for excelente professor e em casa não saber educar o próprio filho. Tá certo. Marcos, para entrar em contato com o departamento dos educadores, departamento não, superintendência, perdão, né? Não, imagina, 5014 em São Paulo, 0 operadora 11 5014 2237 ou por e-mail educadores@sni.org.br. Mas entre em contato com a gente, pegue as informações e você vai comparecer a um evento nosso e vai amar, com certeza. Obrigado, professor Heitor Biazag. Obrigado, professor Marcos Rogério. Muito obrigado a todos. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Seichonoye do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só. A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisa de natureza impura. Então, dica do programa da Seichonoye para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone grátis, pelo fixo 0800 770 2600. Se for do celular, 0 operadora 11 5074 4180. Então, princípio básico da felicidade para você. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação e passe a acompanhar nossa programação e seja surpreendido por uma nova energia dentro de si mesma, cheio de otimismo, capacidade de tomar decisões rápidas e, acima de tudo, de mais alegria. É para isso que vai ao ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se sempre em casa e o convite sempre será refeito para que você participe aí do outro lado da telinha assistindo ao nosso programa, tá bom? E rezar, gente, põe paciência em seu talento, torna preciso e interessante tudo que você diz e ajuda também a manter a saúde do seu corpo físico. Então, vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva.
pois nestas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido. Mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me e irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigado.